Oi, pessoal, como é que vocês estão? Mais um episódio aqui no Café com Diabetes, dessa vez com a presença ilustre da nutricionista Mariana, que está com o seu chá ou café? O que que temos Tô aqui? tomando chá. Pois é, então cada um vai, pega café, pega chá, vem para perto que agora vai começar o nosso bate-papo informal a respeito de controle glicêmico. Temos dúvidas, separei dúvidas aqui para a gente conversar. Hoje a Nutri vai conversar com vocês, eu vou questionar, ela responde, e se eu sentir a necessidade, eu complemento aqui os assuntos que a gente vai abordar, tá? Antes de começarmos, dois recadinhos. Primeira coisa, se inscreva nesse canal, porque se você se inscrever, o algoritmo do YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante e isso vai me dar um pouco mais de moral com ele. Eu vou conseguir começar a produzir mais conteúdo e entregar mais resultado para vocês também, tá? Então, se inscreva no canal, é muito importante. Segundo recado, hoje é o último dia, né? Último O dia. último dia que você tem para se inscrever no programa de emagrecimento para diabéticos. Comigo e com a nutricionista Mariana, um programa com práticas ao vivo, com cardápio, com receita, com interação, onde a gente vai poder se conhecer pessoalmente, trocar um pouco de informação, né? A Nossa, respeito de diabetes e emagrecimento, mas só para lembrar que não é só restrito ao público diabético, qualquer um que tenha resistência insulínica. sim, com certeza. Esse está direcionado para quem precisa perder peso. E é óbvio que quem tem uma resistência insulínica ou é diabético é muito mais interessante porque está realmente focado numa alimentação de baixa carga glicêmica. É o único programa que você vai ver em toda a internet que tem esse cuidado com as pessoas que têm diabetes, essa identidade de emagrecer o diabético, esse cuidado de controlar a glicemia, controlar a insulina, desinflamar o diabético, é muito importante, né, para a microbiota intestinal, para a absorção de Uhum. nutrientes. A Nutri sabe o que a gente está falando. Então, hoje é o último dia para você participar e o link aqui na descrição desse vídeo é o link de inscrição. Se eu fosse você, não perderia a oportunidade de participar desse grupo, porque ele foi pensado com muito carinho, com muita atenção, para que você possa chegar no seu objetivo, que é realmente perder peso. Mas a perda de peso de uma forma bem segura, saudável, para que você possa, então, realmente melhorar os seus índices de glicemia, de colesterol, de triglicerídeos, de ácido úrico, ou seja, equilibrar o seu corpo, o seu metabolismo, para que você possa ficar, então, com muita saúde e bem-estar. Exato. Então, última turma de 2024, no link na descrição. Vem junto conosco que você vai gostar bastante do grupo de emagrecimento para diabéticos. Bom, vamos começar as perguntas então. Eu separei umas perguntas, eu nem falei para ela as perguntas, ela vai receber aqui Surpresa! ao vivo. É assim que é bom, né? É no ao vivo que a gente aprende, né? Tem muita pergunta aqui interessante, uma pergunta legal. Vamos começar com, deixa eu ver. Tá, essa aqui é legal, vamos lá. Uma pergunta da Fabi Joyce, está perguntando o seguinte: o que fazer para aumentar a ferritina baixa? Bom, primeiro a gente tem que entender por que que ela está com a ferritina baixa. Se é um problema realmente hematológico, aí a gente tem que outras soluções. Se for uma questão de deficiências nutricionais, também tem que saber por que que ela está perdendo. Se ela está com algum sangramento, se ela tem, por exemplo, algum escape, ou até mesmo parasitas que podem estar interferindo nessa absorção do ferro. Se tem muita interferência na alimentação dela, que possa, então, basicamente interferir na absorção desse ferro. Então, tem várias variantes para serem analisadas para que a gente possa entender, então, qual é o mecanismo que está levando ela a ficar, então, com a ferritina tão baixa. Também tem que saber se ela não é vegetariana ou vegana, É. ou, aliás, tem uma série de coisas que têm que ser analisadas para que a gente possa responder adequadamente. A primeira coisa que a gente pensa sempre é que possa ter uma interferência nutricional, depois a gente tem que analisar outras questões aí, né, Cláudio? É, Não é tão simples eu acho que assim. ela tá perguntando em relação à alimentação, porque o que eu vejo muito são pessoas com feitina alta. Aqui é o contrário, feitina baixa. Então, tem algum alimento que a gente possa encontrar? Não é incomum, porque na verdade, quando as mulheres menstruam, por exemplo, Uhum. tem uma menstruação muito abundante, às vezes estão com mioma, estão com sangramento, é um sangramento realmente abundante, elas têm uma perda significativa de sangue. Isso faz muitas vezes que elas fiquem anêmicas, né? Sim. Então, às vezes fica com uma ferritina de 20, de 30, de 40. Uhum. E se a mulher continua menstruando, obviamente que a gente tem que adequar com uma reposição de ferro, mas os alimentos, basicamente, onde tem maior concentração de ferro, são as carnes. Sim. Só que as carnes, elas têm boa absorção se a gente tem uma boa digestibilidade. Se a Sim. gente não tiver uma boa digestão, tiver tomando prazóis, por exemplo, que são os prazóis interferem na absorção de várias vitaminas e minerais, ela provavelmente não vai estar fazendo uma boa absorção desses nutrientes aí, não só do ferro, mas também da B12, né? E aí acaba ficando com anemia muitas vezes. É, eu acho que de cabeça aqui o que eu lembro que tem basicamente uma densidade de ferro bem concentrada seria os órgãos como o fígado, por exemplo. Só que não adianta de nada você colocar um fígado para dentro e não ter essa adequação, o corpo não está preparado para receber
esse fígado, esse ferro, né? Não vai acabar adiantando de nada. Então, realmente eu acho que precisa de uma adequação nutricional e a gente precisa de mais informações para ter uma certeza aqui, né? Tem alimentos, por exemplo, que nem o cálcio, o que está nos laticínios, se ela tiver, por exemplo, numa refeição que nem no almoço, comendo fontes de ferro, que tem as carnes vermelhas, por exemplo, ou ovos, enfim, com feijão, com folhas verdes, que ela tem uma concentração boa de ferro, a princípio ela estaria assimilando, mas se a digestão Uhum. dela for boa. Aí ela bota uma sobremesinha lá e um creminho de leite lá, feito lá com, sei lá, moussezinho que tem leite. Pronto, então o que vai entrar lá na absorção não vai ser o ferro, vai ser o cálcio que está nos Sim, laticínios. Porque o cálcio e o ferro utilizam o mesmo transportador. Então, eu sempre digo que o cálcio é mais esperto, né? Ele entra primeiro no transportador e aí como se acomoda no banquinho dele e vai embora. E o ferro fica lá pateteando e não entra. Então, basicamente, fazendo de uma maneira bem simples, então o ferro acaba não sendo assimilado de uma forma adequada. Então, tem que ter esses cuidados também nas interferências alimentares que possam estar influindo nisso também. maravilha. Acho que está mais do que respondido. Vamos para a próxima pergunta aqui, que é a pergunta da Ana Sônia Soares. Sou diabética e já fui operada de tireoide. Quero saber se o hormônio da tireoide tem influência no controle da glicose. Minha glicada é 6,2. Ela quer saber se Ela tirou toda a tireoide? É ela fez isso? operada da tireoide, Certo. CA. Ah, sim. CA, Então, tá, tá. provavelmente possa ter tirado toda a tireoide. Na realidade, ela tem que, nós temos que saber a concentração tanto do TSH, do T4, T3, para ver como é que está o metabolismo dela primeiro, se está ok, né? Mas eu não acredito que esteja interferindo basicamente na glicose dela. Eu acho que tem muito mais a ver com a própria combinação de alimentos que você possa estar utilizando, a combinação provavelmente, ou talvez com mais carboidratos, enfim, que possa então estar influenciando nessa glicada aí. Eu acho que tu tem que revisar basicamente a tua alimentação, se tu faz atividade física sim ou não, que também melhora o aporte da glicose para dentro da célula, né? Acho que é bem por aí, né? Não necessariamente a pessoa que fez retirou, por exemplo, a tireoide ou está em tratamento, ela vai ter uma glicose mais alta. Não, não, não vejo essa relação no consultório. Eu acho que toda vez que a gente se depara com uma glicada alta, a gente começa a revirar nosso organismo, nossos exames, tenta procurar um vilão ali, mas às vezes o vilão é realmente o É, prato, né? eu Ou não, faço exercício. eu Acho não que sei exatamente o que se passou com ela, mas basicamente a gente teria que avaliar, então, a sim, alimentação em precisa si, de mais sim, dados, né? mas Uhum. a alimentação é fundamental que ela reavalie, então. Tá, maravilha. Próxima pergunta aqui é da Daisy Siqueira. Faz muita diferença para os picos de glicose alimentar-se antes ou depois do exercício físico? Então, ela quer saber que se a glicemia faz diferença fazer o exercício antes ou depois. Eu vou falar meu entendimento Tá. primeiro, já que já estamos nesse tópico, depois a Nutri pode complementar. No meu entendimento, o exercício antes da alimentação vai contribuir principalmente para a sensibilidade insulínica. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que aquela alimentação que você for consumir depois do exercício, ela vai ter uma eficiência maior, né? A relação célula-glicose-insulina vai ser mais bem ajustada. Agora, depois da sua refeição, se você faz uma caminhada, por exemplo, você está fazendo o quê? Você está queimando esse açúcar. Você lá, vamos supor, comeu um arroz e feijão. O arroz e feijão aumentou a glicose, gerou energia. Quando você caminha, você queima essa glicose. Então, eu acho que o reflexo na glicemia a curto prazo é mais nítido depois da refeição, É. atividade física depois. E o antes é importante também para a sensibilidade, que como um todo, no médio e longo prazo, também vai ser importante. Isso é interessante quando, por exemplo, a pessoa faz atividade física de manhã, então ela pode entrar em jejum, desde que ela tenha um bom controle glicêmico aí, né, para não passar mal, enfim, né, porque é importante que ela sempre revise, quem usa insulina especialmente. Mas ela em fazer em jejum, ela vai ter essa sensibilidade aumentada, como você Uhum, comentou. E no segundo momento, se ela vai fazer, por exemplo, uma caminhada que a gente falou à tarde, logo depois de uma refeição, é interessante para quem tem uma glicose mais alta, que tem aquela pós-prandial um isso. pouquinho mais elevada. Aí funciona muito bem, porque daí a gente sabe que vai realmente depois baixar essa glicose aí, e vai beneficiar então para a próxima refeição não ficar tão alta aquela glicose aí. Não, e eu acho que assim, qualquer tipo de exercício que você faça, não precisa ser uma caminhada, pode ser um agachamento em casa, você movimentar o corpo de Descer a alguma forma, escada. já é o suficiente para você utilizar esse açúcar, nem que seja uma parcela desse açúcar. A pessoa pode fazer uma atividade bem simples, como caminhar, descer a escada do prédio, enfim, caminhar até o trabalho. Isso já vai ajudar bastante. Se ela tem essa dificuldade maior em relação à pós-prandial, por exemplo, do almoço, né?
O jantar normalmente a pessoa está em casa, mas esse é um bom horário para fazer uma atividade, às vezes, simples de uma caminhada. Sim. Acho que complementa. Maravilha, então. Próxima pergunta da Fátima Cardoso, 1384. Vamos lá. Essa aqui é interessante, até que tu veja aqui. Glicemia 86, insulina 3,3, glicada 5,9. Significa diabetes? Já te antecipo que não, isso aqui é pré-diabetes. O que nós temos aqui é uma glicada um pouco mais elevada. Esse número de glicemia 86 é um número que engana, porque 86 parece que a glicemia está estável, mas a glicada 5,9 já é um nível bem maior do que esse. Vou até conferir quanto é que é exatamente aqui. E a insulina 3,3. Quer dizer que ela não está com hiperinsulinemia, mas de alguma forma está acontecendo um pico glicêmico onde ela não está enxergando. Falta Exatamente, porque teste aqui. vai ter momentos que tu tá com uma glicemia bem mais baixa, então, e aí tem momentos que ela tá bem mais alta. Então, por isso que a glicada tá 5,9, que reflete esse descompasso. A princípio, a gente tem que pensar assim. É muito pouco para a gente imaginar essa glicose de 86 num dia e achar que tá ok. A princípio, ela pode estar 98 no outro dia, Não, eu acho que né? pode ser uma exceção também, a gente não E sabe, né? também a insulina tá boa realmente, ela não tá Uhum. ruim, mas ela pode em algum momento também liberar mais Sim, insulina após sim, uma refeição. Então, o que importa aqui para mim, na realidade, é o teu controle pela hemoglobina glicada. Ela é o teu comportamento alimentar e nela tu tem que agora te basear para poder modificar os teus hábitos de alimentação para então reduzir essa glicose aí, porque ela realmente está alta. sim. Bom, então assim, testa mais e tenta achar esse ponto de vulnerabilidade. Quem sabe se a glicemia mais elevada é no pós-prandial? Isso. Eu não sei. É. Você também não sabe. Você tem que testar e encontrar o melhor caminho, tá Acho que o bom? melhor momento para ela fazer essa medição realmente seria as pós-prandiais, que Uhum. é basicamente 2 horas após o término da tua refeição, tu fazer um teste de glicemia e verificar. Se ela tiver maior do que 130, é porque a tua glicose realmente está bem alta. Legal. Vamos para a próxima pergunta, que é do José. Deixa eu ver aqui. É, do José Ani Dias. Aveia e granola para pré-diabetes. Pode? Essa pergunta a gente sempre recebe e parece que eles colocam no conta parede, né? Pode ou não pode? Aí se eu falo que pode, o cara vai lá, come todos os dias e depois, né? Que granola, que aveia, né? Porque tem todo um É. contexto aí. Então, assim, no pré-diabetes, a gente pode ter um pouco mais de liberdade para fazer o plano alimentar, que é o que eu faço muitas vezes. Eu utilizo aveia, eu utilizo uma granola sem açúcar, uma granola que seja com mais sementes e mais oleaginosas e não com tantas outros tipos de carboidratos inseridos, né? Não pode ser qualquer granola. Tranquilamente dá para utilizar, tá? Então, colocando ali uma opção que seria dessa forma. Então, usar o farelo de aveia no lugar da aveia em si já tem uma quantidade grande de fibras que ameniza esse impacto aí, então, do carboidrato da aveia. E porque tem uma fonte muito interessante no farelo, que é a beta-glucana, que vai nos ajudar muito na questão da nossa imunidade por conta dessa melhora da nossa microbiota intestinal. Então, no pré-diabéticos, realmente eu acho que dá para utilizar, desde que as frutas que ele vai utilizar junto, É. enfim, possa ser de baixa carga glicêmica, ou então, se for uma refeição tipo café da manhã, que tem uma fonte proteica e de Sim. gordura. Por exemplo, abacate misturado com uma fruta morango ou pera. Então, o abacate é uma fruta gorda, misturado com uma fruta que é um pouquinho mais docinha, junto com aquela granola, fica com um equilíbrio glicêmico melhor. Então, tá tudo certo. Se tiver um ovinho, melhor ainda nessa refeição. É, eu só colocaria um adendo aqui, porque, quem eu falo pro pessoal, eles têm que enxergar a alimentação como um objetivo em si. Por exemplo, quando você come aveia ou granola, o que você está informando pro seu corpo? Você está informando que você quer energia de alguma forma. Você está É, gerando carboidratos que vão aumentar um pouco a glicose e você está sinalizando que você precisa utilizar essa energia. Então é muito melhor que você utilize esse lanche, por exemplo, próximo de um período que você mexa mais o seu corpo, que você faça uma caminhada, um exercício, porque ao menos assim você não acumula esse açúcar. A pior coisa que tem é você consumir carboidratos e sentar no sofá. Tem muita gente que faz isso. é. Vai ali, olha a TV, comendo um iogurte com granola, só que você tem que entender que isso vai te comprometer de alguma forma. Você está aumentando a glicose, aumentando a energia e não está alocando essa energia. Então, acho que isso é um ponto interessante também para o pessoal se Sim, atentar. com certeza. Por exemplo, à noite, né, a gente tem que comer pouquíssimo É, carboidrato, justamente porque a gente está mais mais estático. parado, né? Uhum. Então, obviamente que a nossa digestão está mais lenta à noite também, então é um momento de comer menos carboidratos. Por isso que as pessoas, por muitas vezes, reclamam, minha glicose de manhã está sempre mais alta, 120, 130, porque às vezes está jantando tarde, jantando uma quantidade de alimentos maiores em carboidratos à noite,
né? Então, tem que fazer escolhas diferenciadas para quando tem uma resistência insulínica instalada com uma glicada acima de 5,6, com certeza. Maravilha. Bom, foi isso que eu separei para hoje, essas 5 perguntas. Acho que a gente esclareceu bastante assuntos aqui, falamos de várias coisas. Se você gostou desse episódio, esse Café com a Nutri, edição especial, comenta aqui embaixo alguma coisa para eu entender que, Klaus, fez sentido, foi legal a interação, que eu posso trazer a Nutri em mais oportunidades, se vocês gostaram do contato dela. Enfim, eu acho que foi legal a dinâmica aqui, um pouco de duas opiniões, né, sobre o mesmo assunto. Acho interessante, acho que agrega valor. Lembre-se que o link do grupo de emagrecimento está aqui na descrição. Até hoje, você pode encontrar aqui na descrição. Se inscreve aqui, que a minha equipe já vai entrar em contato com você, te passar todas as informações, te colocar no grupo, e aí você vai ter acesso aos materiais e vai estar presente conosco ao vivo durante esses vinte e São oito dias. São exatamente 28 não, 30 30 dias dias, né? de o tempo todo conosco. Então, diariamente Tarefas conosco. diárias, né? Com Uhum. ações, com a gente participando nos grupos, interagindo com as pessoas para saber das dúvidas, das coisas que as pessoas precisam melhorar. Então, é um momento que eu digo que é praticar. Sim, Praticar aquelas ações que a gente precisa melhorar. Aquelas coisas que a gente não consegue fazer sozinho, que a gente precisa que alguém diga como fazer, e assim, daquele jeitinho, né? Mais tranquilo, vai fazendo, quando vê, está fazendo várias coisas que não fazia, ou não experimentava determinados é. alimentos e passa a comer determinados alimentos porque experimentou de um outro jeito. Ah, tem uma coisa interessante no grupo, né, Cláudio? E tem a oficina comigo na Uhum. cozinha, que a gente vai ter vários vídeos meus com as receitas também, mas tem um dia que a gente vai cozinhar juntos. Então, preparar o nosso jantar, porque eu vou mostrar de uma forma bem simples como é simples fazer uma alimentação Uhum. voltada para uma dieta mais low carb mesmo, mas com baixa carga glicêmica, com a intenção também de perder peso e regular a glicemia, que essa é a intenção desse grupo. Sim, a nossa ideia desse grupo é praticar durante esses 30 dias para que você saia desse grupo assim, ó, com a sua rotina mudada, os seus hábitos trocados, a sua alimentação, e você possa replicar esse processo nos meses subsequentes, né? Assim a gente consegue ir perdendo gordura aos pouquinhos também nos próximos meses, mas também mantendo o controle glicêmico com eficiência. Então, eu realmente acho que vale a pena o valor, falando mais uma vez, é 12 parcelas de 39,86 ou 397 à vista. O link está aqui embaixo na descrição. Aproveita, você vai ser muito bem-vindo no nosso grupo de emagrecimento para diabéticos. É isso, Nutri. O meu chá É, aqui já tá. gelado. É, Eu vou pois é. adorar participar desse grupo, porque eu acho que é bastante interessante essa interação, e eu fico feliz de poder estar acompanhando um grupo tão bacana como esse. Maravilha, então. Então é isso, pessoal. Grande abraço, boas Boa glicemias. tarde aí.